Muito obrigado, Pai, por esse momento tão mágico em que podemos louvar o Senhor. Obrigado porque imaginamos o Senhor sentado no seu trono, com toda a glória que te pertence, e nós como seus servos, seus escravos, Pai, a quem o Senhor trata com tanto amor, de quem o Senhor cuida com tanto zelo, rodeando o Senhor, prostrados diante de Ti, Pai, te adorando, porque é certo te louvar, é certo dar ao Senhor tudo que pertence a Ti, Pai. Queremos continuar nesse espírito de louvor, queremos aprender da Tua palavra, sermos desafiados por ela. Precisamos, Pai, da Sua correção, do encorajamento que vem dela, para podermos viver de uma forma que Te agrade. Queremos ser adoradores, não só nesses poucos anos de vida que temos aqui na terra, mas queremos Te adorar por toda a eternidade. Queremos estar nos céus e gozar de tudo que o Senhor tem preparado para nós aí, desde o começo dos tempos. Te amamos, Pai, Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Quem quer ficar rico, irmãos? Vamos ser honestos aqui. Quem quer ficar rico? Quem como criança ou como adulto não passa aqueles segundos ou aqueles minutos só imaginando: puxa, se eu ganhasse na loto, ou se eu recebesse uma herança milionária de um parente que eu desconheço, como minha vida ia ser, se eu pudesse comprar aquela casa, ou se eu pudesse... E a gente gasta tempo pensando nisso, e é prazeroso, não? Pensar, se a gente não tivesse as dificuldades financeiras que a gente tem, como seria? E a gente pensa, quais seriam as maneiras de nós ficarmos ricos? Agora falando um pouco mais sério, se a gente quisesse mesmo ficar rico, que maneiras existem disponíveis no mundo para a gente chegar lá? Bem, como discípulos de Jesus, a fazer qualquer coisa desonesta não é uma opção. Então a gente descarta já essa opção que tantas pessoas usam no mundo para ficar rico. A gente também pode trabalhar duro, porque trabalhar duro traz proveito. Mas a verdade é que poucas pessoas no mundo ficam ricas só trabalhando duro, amém? Nós estamos aqui com centenas de pessoas que são prova disso. A gente tem trabalhado duro e não ficamos ricos ainda, né? Olha só o que um especialista em finanças diz sobre como ficar rico. Primeira dica dele: trabalhar como assalariado não te fará rico. A gente já descobriu isso também. Fazer investimentos seguros não te fará rico. É a segunda dica dele. Terceira dica: investir em ações, que já é algo arriscado. Investir em ações de grandes empresas não te fará rico. É a terceira dica dele. Segundo esse especialista, se você quer ficar rico, você precisa estar disposto a correr riscos. Você precisa estar disposto a perder tudo para você ganhar muito. Quanto mais você quiser, mais você precisa estar disposto a perder. Mais coragem você precisa ter para dar o passo. Você precisa estar disposto a investir em áreas onde poucas pessoas investiriam. Você precisa estar disposto a acreditar em pessoas que poucas pessoas acreditariam. Você precisa ter a disposição de ir a lugares onde poucas pessoas iriam. Sabe, alguns dos maiores bilionários que nós temos hoje em dia são pessoas que há mais de 20 anos você nunca tinha ouvido falar. Bill Gates é um dos homens mais ricos do mundo. Jeff Bezos, dono da Amazon. Há 15 anos atrás, eu e você nunca tínhamos ouvido falar nesse homem. Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, nunca ouvíamos falar dele há poucos anos atrás. Interessante pensar nisso, porque mesmo essas pessoas criaram produtos e serviços que nem existiam há poucas décadas atrás. Quem tinha computador em casa na década de 80? Se você é trintão ou quarentão, você não tinha computador quando você cresceu. E esses homens inventaram algo que não só não existia, mas que dominou o mundo. Quem imaginou que a gente estaria tão conectado virtualmente por meio de uma plataforma virtual? Há 10 anos atrás isso era um sonho, e pessoas fizeram coisas, inventaram serviços e produtos
que a gente nem sabia que precisava e ficaram ricos dessa forma. O meu ponto hoje, eu não tenho direções para te dar para você ficar rico financeiramente, amém? Se eu tivesse, eu já tinha ficado eu mesmo e depois eu modelava para você. Mas eu tenho direções hoje aqui, se você quer ficar rico espiritualmente. Se você quer se apresentar diante de Deus um dia com muito dinheiro espiritual no bolso, então preste atenção. Se você quer ouvir palavras de ânimo e de encorajamento de Deus, então você precisa aprender dessa escritura que vamos ler hoje. Vamos ler Mateus, capítulo 25, dos versículos 14 até o 30. Mateus 25, do 14 até o 30. A Bíblia fala o seguinte: e também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo, eu saí e escondi o seu talento no chão. Mas veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Sabe, desde o final do capítulo 24, a partir do versículo 36, Jesus estava falando às pessoas sobre a sua volta. Ele estava ensinando aos discípulos como seria. Jesus iria embora, eles iriam passar um tempo nesse mundo e um dia Jesus voltaria. E Jesus começa a ensinar aquela comunidade como viver suas vidas enquanto Jesus não voltasse pela segunda vez. Na primeira parábola que ele conta para ensinar isso aos discípulos, lá nos versículos 45 a 51 do capítulo 24, ele fala de um servo que trata mal os outros. Ele fala: não sejam como esse servo. Aí nos versículos 1 a 13 do capítulo 25, ele fala sobre mulheres que foram negligentes. Ele fala: não sejam como essas mulheres. E nessa parábola que acabamos de ler, nessa terceira parábola, Jesus ensina algo mais que precisamos fazer. É interessante porque nessa parábola, ninguém faz nada de errado, mas alguém deixa de fazer o que é certo. Ninguém sai e comete um pecado de comissão, mas um servo vai e se omite diante daquilo que Deus espera deles. O termo traduzido como talento nessa passagem vem do grego talenton, e ele significa simplesmente uma grande quantidade de dinheiro. Os estudiosos estimam que um talento
equivalia ao que um trabalhador ganharia durante toda a sua vida. Ou seja, muito dinheiro. 5 talentos, então, era uma mini fortuna para aquelas pessoas. Mas ao longo dos séculos, talento foi começando a ser interpretado também como as habilidades, as oportunidades, as aptidões que as pessoas recebem de Deus, porque essas coisas são preciosas também. E aí isso chegou aos nossos dias, onde talento significa mais uma habilidade, ou algo que alguém tem de cantar, ou de falar, ou de conquistar pessoas. Mas o sentido original dessa palavra era simplesmente esse: era muito dinheiro, era algo muito valioso. E isso deve nos fazer lembrar, irmãos, que aquilo que nós recebemos de Deus é muito valioso. Nossa história de vida é muito valiosa. As experiências que eu e você temos valem muito. Nossas aptidões, nossas habilidades, as forças que nós recebemos de Deus são muito preciosas aos seus olhos. Nossos temperamentos são algo que Deus nos deu para o bem. Cada vida aqui nesse salão possui infinitas possibilidades. Cada pessoa com quem nós cruzamos é algo precioso aos olhos de Deus. Aqui na parábola, depois de um tempo, os servos vêm e prestam contas ao Senhor. E o Senhor da parábola representa Deus. Os servos representam nós, que somos discípulos de Jesus. E o dinheiro, a gente já sabe, representam todas as oportunidades e tudo aquilo que é precioso que Deus dá a cada um de nós. Você nota aqui que um recebeu 5, outro recebeu 2 e um recebeu 1. Mas todos receberam pelo menos 1. Cada um de nós aqui tem muitas coisas que Deus nos deu. Nenhum de nós é pobre espiritualmente aos seus olhos, no sentido de não ter recebido nada com que possa ir e usar. Cada um de nós recebeu coisas preciosas aos seus olhos. O primeiro servo saiu da presença do Senhor e dobrou aquilo que ele tinha recebido. O segundo servo foi e fez o mesmo. Mas o terceiro servo guardou o dinheiro e devolveu exatamente aquilo que ele tinha recebido de Deus. Os 2 primeiros servos foram chamados de bons e fiéis. Sabe por que bom? Porque quando a gente multiplica nossos talentos, a gente derrama bênção sobre outras pessoas. E por isso Deus olha para nós e fala: servo bom, você está sendo uma fonte de bênção na vida de outras pessoas. Por que fiel? Porque para multiplicar nossos talentos, nós precisamos de foco. Nós precisamos ter um alvo em nossa vida e não deixar com que outras coisas nos atrapalhem de chegar lá. E isso exige fidelidade. Sabe, é muito inspirador pensar nesses 2 primeiros servos. Eles saíram, eles estavam cheios de desejo no coração. Eles não deram desculpas. Uau, é difícil, eu não sei o que fazer. Eles foram e dobraram o que tinham recebido. Multiplicaram aquilo que tinha sido dado a eles. A gente não sabe o que eles fizeram para dobrar a quantidade de talentos que eles tinham recebido. E em um sentido, não importa o que eles fizeram. Porque quando a gente tem o desejo de multiplicar, irmãos, quando nós temos a vontade de fazer algo com o que Deus nos deu, Deus abre as portas. Deus mostra o que nós podemos fazer. Mas o desejo vem de nós. A vontade precisa brotar daqui de dentro e nos mover a fazer aquilo que parece impossível, ou que nós não sabemos ainda como fazer. Eu fico pensando na Ana, minha esposa. Nós viemos aqui e nós decidimos lá em Brasília que a gente ia ficar aqui em São Paulo por 1 ano. E nós iríamos conversar depois de 1 ano, se a gente ia ficar ou não. E a Ana topou vir, e ela estava animada de vir. E depois de 1 ano nós tivemos essa conversa. E a Ana falou: eu quero voltar ao meu trabalho. A Ana trabalha na Justiça Federal, num ótimo emprego. E ela estava de licença, mas se ela não voltasse naquele momento, ela iria perder o emprego dela. E ela falou: eu não estou pronta eu não quero, eu não sei se um dia eu vou querer fazer esse trabalho em tempo integral com a igreja. E nós então
conversamos, porque a chance dela ser transferida aqui para São Paulo era muito pequena. E eu perguntei para ela, se você não conseguir a transferência para cá, para São Paulo, o que você quer fazer? Eu quero voltar para Brasília. Então, por meses, nós oramos, nós nos ajoelhamos, e nós pedimos a Deus. E a Ana tentando a transferência, mas sem conseguir, finalmente achou uma servidora aqui da Justiça, do TRT, que queria ir para Brasília, mas aí pediu a transferência, e o presidente do STJ não deu a transferência, canetou lá, não. E a gente com o coração na mão, e nos perguntando, qual é a sua vontade, Deus, para nossas vidas? E 3 semanas depois, por alguma razão que até hoje a gente desconhece, o presidente despachou novamente, retificando o que ele tinha dito e dizendo, sim, eu vou dar a transferência. Mas sabe o que é mais emocionante nisso? Não é nem ela ter conseguido a transferência, é que no meio desse processo, a Ana chegou à conclusão com Deus, de que se eu conseguir a transferência, eu quero voltar a trabalhar. Se eu não conseguir a transferência, eu sinto que Deus quer que eu fique aqui nessa igreja, porque eu quero ajudar essa igreja, e eu sinto que Deus está me chamando para ficar. Então, se eu conseguir, amém. Se eu não conseguir, então é meu emprego que vai embora. Sabe, irmãos, nós precisamos arriscar até nossos empregos, se nós queremos multiplicar nosso impacto. Como anda a sua vida profissional? Você anda trabalhando demais? Você anda buscando horas extras? Você anda buscando 2 ou 3 empregos? Ou você tem tempo para se dedicar a Jesus e ao seu reino? Eu penso no Andy Fleming. O Andy Fleming é um irmão que foi batizado lá nos Estados Unidos, que em 1991 foi plantar a igreja lá em Moscou, na Rússia. E uma vez lá em Boston, ele foi visitar um homem pobre. Ele estava querendo ajudar esse homem a se tornar um cristão. E o homem ofereceu para ele uma xícara de café. E ele pegou a xícara de café. E quando ele foi tomar, ele percebeu que tinha algo se movendo embaixo da xícara. Era uma barata. E ele estava ali diante da situação, o homem na frente dele. E ele, para não constranger o homem, ele começou a tomar o café. E ele sentia as antenas da barata mexendo no rosto dele. Sabe, aquele homem não se tornou um cristão, mas ele apresentou o Andy a outros 5 vizinhos que se tornaram cristãos. Porque às vezes a gente precisa arriscar até nossa saúde para multiplicar nosso evangelismo, para multiplicar o nosso amor. Eu penso no Edson Gonçalves, há algumas semanas atrás, orando num parque e clamando a Deus, e andando errante e falando com Deus. E depois de orar por um tempo, um homem chega até ele, o interrompe e fala, e começa a conversar com o Edson, e começa a falar da vida dele, e começa a falar, e fala por 1 hora. E o Edson ali pacientemente ouvindo, até que depois de 1 hora o Edson o interrompe e fala, por que você está me contando tantos detalhes da sua vida? E ele fala, eu vi você orando e eu achei que você era uma pessoa confiável, a quem eu podia falar sobre minha vida. E esse homem estudou a Bíblia com o Edson por semanas. Eu nem sei se ainda continua estudando. Mas sabe, às vezes nós precisamos multiplicar até a nossa reputação para multiplicar aquilo que Deus nos deu. O terceiro servo nessa parábola foi chamado de mau e negligente. Por que mau? Porque quando nós guardamos nossos talentos, nós deixamos de derramar bênçãos sobre os outros. E diante de um mundo que sofre como o nosso mundo sofre, você não fazer algo por outras pessoas é simplesmente mau aos olhos de Deus. Por que negligentes? Porque se você guarda seus talentos e se você não os usa para abençoar a vida de outras pessoas, você despreza o que Deus tem feito por você. Você vira um elo quebrado no círculo de bênçãos que Deus quer derramar sobre o mundo. Deus dá bênçãos para você, mas você não vai e não continua abençoando outras pessoas. É interessante pensar aqui, por que o terceiro servo não foi multiplicar o que tinha recebido? Ele diz que ele não usou o talento porque ele ficou com medo do Senhor.
Sua visão era de que Deus era um Deus injusto, um Deus severo. O fato de o Senhor ter repetido essas palavras não quer dizer que isso era verdade. Nem o fato do servo ter falado essas palavras. O Senhor estava simplesmente sendo irônico com ele aqui, possivelmente. Ele estava dizendo: você então acha que eu sou severo e injusto? Puxa, se você acha que eu sou assim, o mínimo que você deveria fazer é ter dado meu dinheiro aos banqueiros, para que você me devolvesse ele, pelo menos com um pouco de juros. Porque eu apostei em você, eu investi em sua vida. Eu queria que isso tivesse chegado a outras pessoas também. Mas sabe, a verdade é que a visão desse servo é que era equivocada. O problema era a maneira de ele pensar sobre Deus, que não condizia com a realidade. Como anda a nossa visão sobre Deus? Como anda a sua visão sobre Deus? Você vê Deus como severo? Como injusto? Você tem medo de dar aos outros, porque você sente medo de que se eu der, quem vai me dar? Se eu der do meu tempo, quem vai cuidar da casa? Se eu der do meu dinheiro, como eu vou pagar minhas contas? Se você pensa assim, o seu problema é que você vê Deus como severo, como injusto. E o seu relacionamento com Deus precisa ir para outro nível. Você precisa enxergar Deus por meio da Bíblia, por meio da oração, por meio de fazer essas coisas dia após dia após dia, e dar o seu coração enquanto você faz essas coisas. Você precisa enxergar o Deus generoso das Escrituras, o Deus que ama dar, o Deus que quer usar o mínimo que você dá para Ele e multiplicar isso, o Deus que quer abençoar você, o Deus que quer testar o seu coração também, para saber se você o ama de verdade, para saber se você quer mesmo seguir a Jesus Cristo, ou se você é um cristão nominal, da boca para fora, mas cuja vida não mostra que você é um seguidor dele. Você está se arriscando, irmãos, na sua vida? Nós temos ouvido falar disso nas últimas semanas. Como anda a sua vida? Você está multiplicando o tempo que Deus te deu? Você está usando a inteligência que Deus te deu? Você está usando a energia que Deus te deu? Nós estamos focalizados em nós mesmos ou em outras pessoas? Nós temos uma oferta especial para levantar nesse final de ano. Essa oferta especial vai ser usada aqui para São Paulo, para suprir as nossas despesas, para que então nós possamos deixar de receber o dinheiro dos nossos irmãos queridos lá de fora, e esse dinheiro possa ser usado para enviar a missão para Ribeirão Preto. Nós precisamos de 100 mil reais. O que você está pensando já? Nós vamos começar essa oferta hoje. O que você está pensando que você vai fazer para você participar do privilégio nessa contribuição? Se você não tem dinheiro, o que você está pensando? Que passos que você está pensando em dar? De vender, ou de participar, ou de se engajar em alguma causa, para você levantar algo, para você poder se apresentar diante de Deus com algo? Se nós só nos preocupamos conosco mesmo, irmãos, não é porque nós não estamos confiando que Deus tem o melhor para nós. Não é porque está faltando confiança de que Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida. A gente já leu essa escritura centenas, milhares de vezes. Deus tem planos bons para você. Nós ainda acreditamos nisso para nossas vidas? De que Deus tem planos bons para a sua vida? Sabe, a Bíblia não fala aqui, mas talvez o servo, esse terceiro servo, tenha sentido um pouco de inveja dos outros. Afinal, ele tinha recebido só 1 talento, e o outro 2, e o primeiro 5. 1 talento já era bastante dinheiro. Mas é assim que nós somos, não? A gente recebe coisas boas de Deus, mas às vezes a gente se preocupa tanto com o que o outro recebeu, que brota inveja no nosso coração, brota falta de gratidão no nosso coração, e a gente fica tão focalizado porque o outro tem mais, o emprego dele é melhor, a situação de vida daquele lá é mais adequada, ele tem mais talento, ele fala dessa forma, ele conhece mais gente, e a gente fica paralisado, porque
nós ficamos nos comparando uns com os outros, em vez de focalizar, o que eu tenho? O que Deus me deu? Eu vou usar o que Deus me deu. Quem sabe, Deus depois te dê mais um pouco. Depois que nós nos mostrarmos fiéis com o que Ele nos deu, seja lá o que foi, se é pouco, se é muito. Sabe, uma das coisas mais irônicas dessa passagem é que aqueles que se arriscaram a perder tudo foram os que ganharam mais. O que foi, imediatamente aplicou tudo. Ele dobrou, ele ficou com 10. O que tinha 2 foi lá e usou e se arriscou e ficou com 4. Mas o que ficou com medo, o que quis guardar o pouquinho que ele tinha, foi o único que perdeu tudo. Foi o único que ficou sem nada. Sabe, se você está com medo de não ficar com nada, se arrisque, faça algo nessa vida que vale a pena ser feito. Não guarde o pouco que você tem. Essa é a estratégia segura de você perder tudo, de você ficar sem nada. Essa parábola aqui, ela não fala sobre o mal que nós devemos evitar, irmãos. Essa parábola não tem a ver com os pecados de comissão. Essa parábola fala sobre o bem que nós, discípulos de Jesus, deveríamos procurar fazer. Sobre os pecados de omissão. Sabe, a igreja não deve ser um lugar de pessoas boazinhas. A igreja não é o lugar para pessoas moraizinhas. A igreja não é o lugar para pessoas certinhas. Isso não é a definição de alguém com fé. Certamente quem tem fé vai buscar ser justo, vai buscar ser certo, vai buscar ser moral, mas precisa ser muito mais do que isso. Se você quer ser um bom cidadão, o mundo está cheio de pessoas buscando ser bons cidadãos e caminhando para o inferno. Se você quer ser um discípulo de Jesus Cristo, você precisa se arriscar, você precisa sair do barco, você precisa dar mais, viver no limite da sua fé. É a única maneira de você agradar a Deus. Sabe, todos nós aqui estamos envolvidos em muitas boas coisas. Alguns de nós estamos trabalhando, outros estamos estagiando, alguns têm 2, 3 empregos, alguns estão fazendo horas extras, alguns estão em viagens internacionais e nacionais a negócio, outros estão montando ou cuidando de seus negócios, outros estão estudando, se especializando, pós-graduações, mestrados, especializações, outros estamos namorando, alguns estão noivando. Temos muitos sonhos de fazer coisas incríveis com nossas vidas. Amém. Nada disso é errado em si. Pelo contrário, tudo isso pode ser bom. Mas se qualquer dessas coisas atrapalhar eu e você de darmos o nosso coração em primeiro lugar para Jesus e para o seu reino, então essas coisas são um instrumento de Satanás na sua vida para te afastar de Deus. Sabe, eu quero perguntar para você, se você está estagnado na sua fé, você ainda é um discípulo de Jesus? Eu estou falando com você, com cada um de nós aqui. Você ainda é um discípulo de Jesus Cristo? Você ainda tem o seu primeiro amor por Deus? O seu amor que leva você a superar qualquer dificuldade para obedecer aos mandamentos? Sabe, se você está morno na fé, você precisa se arrepender urgentemente, porque Jesus vai vomitar você daqui de dentro. É o que Apocalipse 3 fala. Ou você se arrepende, ou Deus vai vomitar você. Não há espaço na igreja de Deus para pessoas mornas. Todos nós temos um único padrão. O padrão é estar quente para Deus, viver urgentemente, com todo o coração para Deus. Jesus era assim, ele corria riscos, ele ia onde havia perigo. Atos 10, versículo 38, fala que Jesus andava por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. E esse é o chamado para cada um de nós, andarmos e por todas as partes fazermos o bem às pessoas.
E é interessante pensar aqui que, embora a quantidade de dinheiro que esses servos tenham recebido tenha sido diferente, um recebeu 5, outro recebeu 2, a recompensa foi a mesma para os dois. Ao contrário do que talvez a gente imagine, a recompensa não foi os 10 talentos ou os 4 talentos. A recompensa foi o que eles ouviram de Jesus. Muito bem, servo bom e fiel. Sabe, independente do que tenhamos recebido, se nós dermos todo o coração em usarmos esses talentos, nós também vamos ouvir essas mesmas palavras da boca de Jesus. Muito bem, servo bom e fiel. E é por isso que, embora alguns de nós tenhamos tão pouco, nos inspira ver a fé dessas pessoas. Nos inspira ver o senhor Henrique, lá do setor oeste, em sua cadeira de rodas, em cada culto, sorrindo e louvando a Deus. É por isso que a gente fica inspirado quando a gente vê irmãos como o João Carlos, lá do setor sul, que é porteiro, saindo do seu trabalho domingo de manhã, depois de trabalhar 12 horas, indo para a sua casa, cochilando por alguns minutos para descansar, pegando sua família e vindo aqui para o culto. Nos inspira, apesar desses irmãos talvez terem pouco, o que eles fazem, eles são fiéis com o que receberam de Deus. E isso inspira o nosso coração, inspira o coração de Jesus. Lá em Brasília tinha um irmão, o Alex. A gente tinha os cultos de semana há alguns anos, e a gente não eram poucas pessoas que iam ao culto, e não tinha ninguém com talento para liderar as canções. E o Alex então se levantou e falou: eu vou liderar as canções. E era tão inspirador. Alex, se você estiver vendo isso daqui, me perdoe se você discordar de mim, mas o Alex tinha muitos talentos. Cantar não era um dos melhores. E ele estava lá na frente, e ele estava cantando porque não tinha outra pessoa para fazer. E às vezes saía um desafino, saía aquela coisa meio estranha, mas a Ana saía de cada culto de semana falando: puxa, eu estou tão inspirada. E eu, com meu coração crítico, olhava para ela e falava: com que exatamente, amor? E ela falava: ver o Alex lá na frente é tão inspirador. Ele não sabe talvez cantar como vários irmãos sabem, mas ele tá se doando, ele está suprindo uma necessidade do povo de Deus. Ele está se expondo, fazendo algo que ele nem sabe fazer direito, porque ele ama as pessoas, porque ele quer o bem das pessoas, ele quer que as pessoas louvem a Deus. Sabe, para a gente concluir aqui no versículo 21, o Senhor fala que o servo havia sido fiel no pouco, mas 5 talentos era muito dinheiro. Como que bate isso? Fiel no pouco, mas ter recebido uma fortuna. Sabe, eu acredito que o que Jesus queria dizer aqui é que, apesar de 5 talentos e tudo que nós recebemos nessa vida serem muito valiosos, essas coisas não valem nada quando comparado ao que nós vamos receber lá no céu. Os presentes que Deus tem para nós lá nos céus valem todo o sacrifício, valem toda a tribulação que a gente tiver que passar nessa vida. Irmãos, vamos ser determinados a multiplicar nossos talentos e ouvir do nosso Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Nós vamos agora cantar uma música, e depois dessa canção e durante essa canção nós vamos dar nossas ofertas. Nós temos 2 envelopes lá, correto, Edson? Temos um envelope. Não tem outro envelope. Tá bom. Então nós vamos fazer o seguinte: se você vai dar a sua oferta normal, eu quero pedir a gentileza de você tirar a sua oferta do envelope e você depositar o dinheiro direto na urna, tá bom? Então, se sua oferta é anormal, tira de qualquer envelope e bota na urna. Se você quer dar a sua oferta especial hoje, e nós vamos ter essa oferta especial até o fim de janeiro. Então nós vamos passar novembro, dezembro e janeiro dando essa oferta especial. Então você pegue o envelope lá na frente, coloque isso o dinheiro no envelope e aí deposite a sua oferta no envelope na caixa de ofertas. Então vamos orar por esse momento. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos deu tanto, Pai. O Senhor nos presenteou com muitas coisas boas. Pai, queremos ser fiéis ao que o Senhor nos deu.
Nos ajuda, Pai, a nos livrar de qualquer coisa que esteja nos atrapalhando a Te adorar. Nos ajuda a ter a coragem, Deus, para até mesmo largar emprego, procurar outro emprego, a largar qualquer coisa, Pai, que esteja tirando o nosso tempo. Ajuda-nos a não dar sobras para o Senhor, Pai, mas a dar o melhor que nós temos para o Senhor. Te oramos gratos, Pai. Abençoa o nosso coração, o coração dos que vão ofertar ao Senhor. Ajuda-nos a fazer isso com convicção, com alegria, com a vontade, um desejo, Pai, de usar mesmo o pouco que o Senhor nos deu, para o Senhor usar isso para os seus propósitos eternos. Te oramos gratos, em nome de Jesus. Amém.